Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live onde a gente vai estar falando sobre prazer. Que delícia de tema. Eu tô retomando aqui porque deu um probleminha na conexão, então eu já vou convidar a Paula novamente pra gente. Olá, voltamos. Da onde paramos, vamos retomar da onde paramos, mas começar de novo, né? Porque agora o áudio tá. O vídeo tá começando novamente. Bom, mas então, para quem vai ver esse vídeo, tá chegando agora, não nos conhece, né? A ideia dessas lives que a gente está fazendo, né? Hoje é a nossa segunda live e os conteúdos que a gente está compartilhando aqui tem a ver com o nosso retiro de imersão em sexualidade que vai acontecer agora no final de março, início de abril em Riozinho. Então, a ideia desse retiro, o tema principal é libido, e libido como canal de transformação e realização na vida. E todos os conteúdos que a gente está compartilhando, tanto nas lives quanto nos posts, tem a ver com o que a gente vai trabalhar lá, a gente vai desenvolver, a gente vai aprender, né? E Eu acho legal a gente falar novamente, né, sobre o presente, para ficar registrado também sobre o presente que a gente está oferecendo, né, Natália? Não, eu disse para você, Paula, antes também, que tem a ideia deles nos conhecerem, né? Que você tinha falado também dessas lives, deles poderem nos Ah, conhecer. sim, claro. E esse momento de live também é para fazer essa conexão entre nós, profissionais que vamos guiar esse encontro, né, essa imersão, e com as pessoas que vão participar. Então é um momento importante da gente, de vocês sentirem um pouco, as mulheres sentirem um pouco como nós somos, como é a nossa energia, como cada uma fala, se comunica, se expressa e já criando essa intimidade que é tão importante para essa conexão poderosa que é o prazer, né? O prazer, a libido, essa energia poderosa precisa também estabelecer, e é importante que se estabeleça a confiança, a, essa intimidade entre as pessoas, né? E confiar nos profissionais é muito importante. É importante você já conhecer um pouquinho da gente para que a gente vá estreitando os nossos laços e você já percebeu como é cada uma, né? Se alinhando comigo, se alinhando com a Natália, a nossa forma de ser, e quando a gente chega lá no retiro, eu tenho certeza que a gente vai ter a sensação já de já se conhecer, porque tem esse meio aqui também, que é a internet, que aproxima de alguma forma, nos aproxima, né? Então, de alguma forma, o que a gente está fazendo aqui é aquecer, né? Aquecer os motores, para que quando a gente É, chegue lá no dia, a gente já se sinta, de certa forma, um pouco vinculado, um pouquinho, assim, né? Porque a vinculação mesmo vai acontecer com a nossa interação lá no retiro. Mas aí, para isso acontecer, como uma forma da gente fortalecer, incentivar, promover mais ainda essa interação, né, com essas mulheres que buscam se conectar e desenvolver a sua sexualidade, eu e a Paula, a gente teve uma ideia. A gente teve uma ideia que a gente vai falar agora, vamos falar no final da live, novamente que é a gente pensou numa maneira de poder presentear vocês e também poder interagir mais com vocês, vocês que estão interessadas no retiro. Então, para isso, a gente pensou em fazer um sorteio.
Um sorteio onde a sortuda vai ganhar 50% de desconto do valor da facilitação do evento. Tem o valor da hospedagem e o valor da facilitação. Então, a gente vai dar desconto no valor da facilitação. Para isso, você precisa ir aqui no link da bio e preencher o formulário, né? Lista de interessados no retiro de sexualidade. Que daí, uma semana antes do evento, no dia 24 de março, a gente vai fazer esse sorteio. Então, é uma maneira da gente poder te presentear e interagir com vocês também. Isso. Então, aproveitem essa oportunidade linda, chamem as amigas, passem o link para as amigas também preencherem e aproveitem esse momento aí. Bom, e então vamos entrando no nosso tema, né? O tema da live de hoje é como despertar o prazer na vida através da tua sexualidade. Semana passada a gente falou de libido, hoje a gente vai falar de prazer, né? Prazer. E a Paula ali estava falando sobre confiança, sobre você conhecer, sobre você se sentir Se à conectar. vontade, se conectar, né? E isso tem tudo a ver com prazer, né? Porque o prazer, ele é o oposto de rigidez, de pressão, de cansaço, de, 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 de Desconexão, né? obrigação, de obrigação. Ele é o oposto disso, ele tem a ver com relaxamento, né? Com relaxar, com se permitir, abrir um espaço de permissão para eu poder relaxar e desfrutar, né? Isso, eu, enfim, eu gosto, sabe que eu gosto de ir trazendo coisas do meu cotidiano de atendimento, né? Ontem eu atendi uma pessoa exatamente com essas questões, assim, claro que ela vem para o atendimento buscando desenvolver o prazer na vida dela, não só o prazer pro relacionamento dela, mas para a vida dela. E é isso, o nosso grande tópico do atendimento foi isso, essa reconectar de novo, né? Reconectar principalmente consigo mesmo, né? Estar nesse momento que é voltar para si, voltar para a presença, e que são pilares para sentir o prazer, né? E diferente, como tu disse, é o contrário do que o mundo lá fora exige da gente. Porque nos vendem de alguma forma o prazer, mas é esse prazer que é super desconectado de si mesmo, né? Que é um prazer que é superficial, que é rápido demais, um prazer que é instantâneo. Tu tem rápido, mas tu perde muito rápido. E, e voltar para si é um processo, né? A reaprender sobre o prazer é um processo e é um processo bonito. Pode ser mais simples, inclusive, do que as pessoas imaginam, né, Natália? O prazer, ele pode ser muito simples, e é para ser simples, né? Eu acho que é para ser na simplicidade das coisas do cotidiano, da vida, né? Também isso valoriza o prazer. E, e, e quando a gente fala de prazer na sexualidade, né, Paula, é bem importante a gente entender que sexualidade, ela é um aspecto da nossa personalidade, né, assim como outros. Não está somente restrita ao ato sexual. Então, se a sexualidade é um aspecto da nossa personalidade, eu posso me conectar com a minha sexualidade, não somente através do ato sexual também, mas não somente, e posso buscar esse prazer na minha vida. E aí é muito importante, né? Quantas pessoas a gente atende às vezes que vêm e dizem eu não consigo sentir prazer no sexo, eu me sinto travada, eu me sinto bloqueada. Mas aí a gente começa a entender o funcionamento dessa pessoa, compreender a personalidade. Ela não consegue, na verdade, sentir prazer na vida, né? Na simplicidade, que nem você falou, assim, de degustar uma comida gostosa e sentir o sabor, tá, aproveitar o calor do sol, os momentos de lazer,
quando sai da responsabilidade, conseguir desfrutar os momentos de lazer, de prazer, conseguir usufruir do dinheiro. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não conseguem usufruir, porque são rígidas, estão muito na responsabilidade, em crenças que limitam e que geram rigidez. Então, nossa, por isso que a gente diz, não tem como você trabalhar autoconhecimento se a gente não poder entender, né? Se a gente não trabalhar a sexualidade, porque a sexualidade ela tá na vida. Logo, o prazer no ato sexual, ele vai ser muito um reflexo de como que você sente prazer nas situações rotineiras da tua vida. Desde acordar de manhã, abrir os olhos e sentir prazer de viver o seu dia. Sim, e é isso que essa cultura que a gente vem vivendo hoje, do rápido, da informação rápida, das coisas instantâneas, roubam da gente, né? A gente chama de sequestrar. O nosso prazer, ele é sequestrado por essas coisas que são instantâneas. E tem aquela máxima, né? Tudo que chega rápido vai embora rápido. Então, observa isso, né? Observa como tu está olhando para as coisas, como tu está vivendo as coisas, quais as escolhas que tu faz no dia a dia, desde lugares que tu vai, pessoas com quem tu convive, que te remetem a esse instantâneo, ou são escolhas que tu faz que te tiram disso, do instantâneo, e te colocam em outro estado, que é a presença, que é viver, que é olhar mais com mais calma para as coisas, né? Com menos imediatismo, até responder às pessoas, né? Tem que ser sempre respostas rápidas e coisas na ponta da língua, e passa um tempo, tu te dá conta que aquela não era a melhor resposta, mas foi a resposta que te veio no momento. Então, quando a gente para um pouquinho, respira e reflete sobre qual é o melhor caminho, é possível que tu acerte muito mais na resposta que tu precise dar para outra pessoa. Só que para isso a gente precisa de um tempinho, né? Pelo menos algumas respirações. E o mundo está exigindo que a gente haja muito rapidamente. Mas aonde que leva isso, né? O quanto a gente desconecta de quem nós somos de verdade, do que nós viemos fazer nesse mundo. Mesmo que tem um monte de gente que diz, eu não sei qual a minha missão nesse mundo, mas a missão a gente também vai descobrindo. Né? A gente não precisa nascer com a nossa missão pronta, com clareza, mas a gente vai descobrindo a nossa missão e desenvolvendo, né? Às vezes, para a nossa missão, a gente precisa estar pronto para ela. A gente precisa de tempo para estar pronto para essa missão. E para viver a missão de estar aqui nesse mundo, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter presença, a gente precisa olhar um pouquinho, dar um passinho para trás e observar e viver mais esse olhar mais amplo das coisas do que um olhar tão fechado e tão fixo e que tenha que ser muito rápido, assim. E claro, né, Natália, tem um monte de coisa que sequestra esse nosso estado mais tranquilo de ser, né? Inúmeras coisas. É claro que tudo que é tecnologia nos ajuda, mas, de novo, as nossas escolhas. Como eu escolho usar essa tecnologia para me gerar mais ansiedade e me sequestrar cada vez mais, ou eu uso com muita cautela e muita responsabilidade, porque eu não só uso ela, eu uso ela na minha vida e a minha vida me pertence, né? Uma das coisas mais interessantes que eu descobri ao longo desses 10 anos que eu venho estudando sexualidade é entender que a minha vida me pertence e que ela só pertence a mim e que eu é que sou responsável por ela. Por mais que eu precise de profissionais, de médicos, de profissionais da saúde, profissionais de várias áreas, mas a vida é minha. O corpo é meu, então isso eu é que sou responsável, né? Que tipo de escolhas eu faço para viver melhor? Eu quero sentir prazer, mas eu não faço as escolhas mais adequadas para isso, né?
Eu não sigo um caminho mais inteligente até para isso, né? Eu vou achando, aceitando tudo que essa, ou a mídia, ou o comércio vai me jogando para cima, assim, eu vou aceitando e eu digo que a gente compra, né? A gente compra de verdade as ideias as opiniões e o que é certo e o que é errado, né? Sem, às vezes, parar para pensar se realmente a escolha é mais inteligente, mais adequada com aquilo que tu busca na tua vida. E isso tudo, né, vai gerando uma desconexão com o corpo, com a sexualidade, com o prazer. Né? Tu falou ali na palavra sequestro, achei bem interessante. O sequestrar o prazer, né? Uma das coisas que sequestram o nosso prazer é a distração, né? O quanto que a gente vive distraído demais. A tecnologia é uma das ferramentas que nos distrai, mas também alguns padrões de comportamentos nossos, né, que a gente está viciado, como talvez se comparar demais com as pessoas, ou até buscar se enquadrar dentro de um padrão de beleza, porque o que eu recebo assim de mulheres lindas que estão nesse padrão, né, que a sociedade diz que é uma mulher bonita, bela, mas que vem buscar atendimento porque não consegue sentir prazer no sexo, né? Tem problemas, dificuldades de sentir prazer. É bastante significante o número. Aí quando eu olho para aquela mulher, ela parece extremamente sexualizada, sensual. Por quê? Parece porque a gente vê ela através do filtro do que a sociedade diz que é uma mulher sensual. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente se enquadrar naquele padrão, porque a gente acha que tendo aquela aparência, a gente vai conseguir sentir, só que quando a gente chega naquela aparência, a gente não consegue sentir. Porque toda aquela busca faz a gente se desconectar do nosso corpo, né? E não se conectar. Então, essa questão da distração, né? E quando a gente fala da questão de prazer com o próprio corpo, prazer com o corpo tem a ver com a gente trazer a nossa consciência para prestar atenção e a gente começar a observar o que se passa no nosso corpo. Então, o nosso olhar, em vez de estar fora do que os outros dizem que a gente tem que fazer, a gente tem que voltar ele muito mais para dentro. E aí é que o bicho pega, né? Porque a gente começa a conhecer várias coisas, vários aspectos nossos, e às vezes uns aspectos que não são tão fáceis e tão agradáveis de ver, né? E aí começa todo um processo de ressignificação, mas ao mesmo tempo de conexão com o nosso corpo e de abertura de um caminho para também poder sentir prazer, né, Paula? E a nossa imersão, ela vai ser esse momento muito para isso que tu tá falando, né, Natália? Que é um momento exclusivo para a gente se olhar. Para você, mulher, ter esse tempo num ambiente seguro, confortável, que você vai ter pessoas ali para te ancorar e te apoiar em se olhar, em se sentir, em se perceber, em tomar consciência do mundo, do universo que tu é. E ter essa possibilidade de se experimentar, né? Experimentar fora da tua mente, assim, do que a tua mente e esses padrões mentais podem dizer sobre ti, sobre as outras mulheres, sobre os corpos, sobre o que ter, o que não ter, sobre o que vestir, sobre como agir, como se mover, como a mulher tem que se comportar. Então, essa nossa imersão, esse nosso ambiente, ele vai ser esse momento para a gente despertar juntas, se apoiando, se olhando de verdade, tirando tempo de verdade para isso, tempo de qualidade, com práticas de qualidade, num ambiente de qualidade muito propício para isso, para poder se olhar de verdade. Então, ter um momento precioso desses, tirar esse tempo para viver isso,
vai com certeza gerar muitas outras possibilidades na tua vida, né? É o começo de alguma coisa, é o começo dessa nova mulher que pode surgir a partir daí. E as mulheres que já vêm se olhando, já vêm olhando para a sua sexualidade, para o seu prazer, para a construção disso, porque muitas vezes a gente tem que construir esse caminho de prazer na gente, né? A gente foi tantas vezes sequestradas que a gente não sabe mais percorrer o caminho do prazer. E, e essas mulheres, algumas já vêm construindo esse novo caminho, essas novas possibilidades de sentir prazer, se redescobrindo. E essas mulheres também, nesse encontro desse final de semana, vai ter a possibilidade de expandir mais, né? Porque uma imersão é sempre muito poderosa, né, Natália? Ah, A gente adora uma imersão e imersões, elas não são, elas não vão salvar, resolver todos os problemas da tua vida, mas elas te possibilitam a experiência. E a experiência em grupo, ela é maravilhosa, ela é te sentir parte, né? Se sentir parte de um grupo pertencente a um pequeno grupo de pessoas que tem a mesma experiência, que tá falando ali sobre as mesmas coisas, é tão importante. E às vezes, muitas vezes, é isso que a gente precisa, né? Se sentir pertencente a algum lugar. E quando a gente está em busca, né? Quando a gente quer, tem anseia, tu sente, tu anseia por algo, tu anseia por te descobrir, tu anseia por desfrutar mais da vida e às vezes não sabe esses caminhos, não sabe como percorrer esses caminhos, aonde estão esses caminhos. Se sentir pertencente a um grupo, mesmo que seja um pequeno grupo, é tão fortalecedor e é tão poderoso para nós, né? Porque nossa natureza humana, ela tem disso de viver em comunidade, né? Tão importante a convivência de comunidade, de socializar e compartilhar. E, e nossa, hoje, com tudo que a gente tem, a gente acaba se distanciando e ficando tão sozinhas, né? Tão dentro de suas casas, tão só nos seus trabalhos e trabalhos remotos. E viver em grupo é uma experiência maravilhosa. e um espaço desses, né? Respondendo até a próxima pergunta, né? Como vivenciar o prazer se eu me percebo bloqueada e cheia de travas? Um ambiente desse possibilita liberar essas travas e esses bloqueios, né? Porque uma das coisas que bloqueiam o nosso prazer são os tabus e os preconceitos que a gente carrega. Hoje de manhã, até antes da live, eu estava atendendo uma cliente. Eu converso sobre sexualidade com todos os meus clientes, né? Tem aqueles que buscam trabalhar só atendimento específico no tema de sexualidade, mas não tem como trabalhar a sexualidade se a gente não trabalha a vida. Mas tem aqueles que vêm fazer terapia por outros temas e a gente acaba entrando na sexualidade. Ou seja, não tem como não entrar em sexualidade. E aí ela estava me contando aqui que foi a primeira vez que ela falou com alguém sobre sexualidade, né? Uma mulher de 25, 26 anos, que na família dela, na casa dela, é um tema não falado, a questão do segredo, né? Do que não é falado. E o que não é falado, normalmente a gente pensa que é algo proibido, sujo, pecaminoso, algo, né, que não é bom, porque o que é natural, normalmente a gente fala com naturalidade, né? Então, o espaço onde a gente fala com naturalidade sobre sexo já é por si só um espaço libertador. E aí a gente foi falando, né, e conversando, e ela ficou impressionada. Ela disse: é a primeira vez que eu entro em contato com o tema de sexualidade dessa maneira, em que eu, né, a gente falou sobre masturbação, a importância da masturbação, do autotoque, dela conhecer o corpo. E aí a gente foi vendo que, né, falando das questões dos tabus, dos preconceitos da vida dela, e ela saiu assim dessa consulta, parecia assim que só, né, se tivesse num penhasco, ela sairia assim voando de tão livre, leve, solta que ela tava.
Então, nesse retiro vai ser um momento onde a gente vai falar muito sobre isso, 3 dias, né? 3 dias não só falando, mas vivendo e liberando essas informações do corpo, porque esses tabus, esses preconceitos, eles vão fazendo com que a gente crie couraças no corpo, que faz com que a gente não consiga sentir. O prazer através do corpo vem, ele é sensorial. Se a gente toca um corpo que está cheio de couraça, esse corpo ele não consegue sentir o toque. E é através do toque, através da sensibilização do corpo que a gente vai conseguir sentir tudo que o nosso corpo tem a nos oferecer, que é muita coisa. Nosso corpo é um parque de diversões. Então, trabalhar a nível mental, mas trabalhar a nível corporal, liberando esses preconceitos, essas repressões, sensibilizando o nosso corpo, é o caminho para a gente poder sentir prazer e chegar no tão famoso orgasmo e buscar o que tantas pessoas buscam, que é, né, sentir um prazer, um ápice do prazer através do orgasmo também, né? E claro que a gente lembra que essas couraças, né, isso que impede, que prende a gente, que tira a gente do sentir, são padrões de proteção, né? A gente desenvolveu, todo mundo e cada um desenvolveu o seu padrão de proteção e a gente entender esses padrões é importante, perceber no próprio corpo aonde está, como funciona o teu mecanismo de proteção e entender que por um período da tua vida isso foi importante, porque tu foi te colocando isso, tu foi tendo experiências e o teu corpo, as tuas defesas foram armando tudo isso para te proteger. Mas também é importante que a gente se dá conta que o quanto eu não preciso mais disso. O quanto isso não me protege mais. É o contrário, impede de eu experimentar, impede que eu viva melhor, que eu sinta de verdade, né? E resgatar, né? A gente falou antes de ser sequestrado, agora a gente quer o resgate, quer pagar esse resgate, e esse retiro vai ser isso. Estamos pagando o resgate da sequestrada para que ela volte para a vida dela, para que ela volte a habitar o corpo dela de verdade, né? Porque isso é habitar o próprio corpo, é sentir que esse é teu poder e a tua força está aqui, e o teu poder e a tua força está em usar os teus sentidos, os teus órgãos do sentido da melhor forma possível, que é para a tua vida, para o teu prazer, para a tua conexão, para isso tudo que a gente vai experimentar nesse retiro. Vamos pagar o resgate da sequestrada. E aí, Paula, isso que a gente está falando tem a ver com a coisa da gente poder ampliar essa, essa vivência do prazer, né? Porque em geral a gente está, as pessoas estão muito acostumadas até. Deixa eu voltar um pouco ao meu raciocínio. A nossa educação sexual ela é muito empobrecida, para não dizer quase zerada. Em geral, a maior parte das pessoas, barra principalmente os homens, são educados muito pela pornografia. Né? E logo eles vão desenvolvendo hábitos muito pobres e nada e às vezes nada saudáveis, com o tempo pode até ser a causa de ejaculação precoce, de dessensibilização, né, do prazer, através desses hábitos que são desenvolvidos por conta da pornografia. Com o tempo, é comum achar que o prazer é aquilo, é aquele prazer restrito, localizado e muito empobrecido, quando na verdade existe, né? Pode e deve ser muito outros tipos de sensações e ampliações e expansão, né?
Então, fala um pouquinho sobre essa questão da expansão do prazer e sobre, né, e até sobre a tua experiência no consultório, atendendo pessoas, para a gente poder ampliar um pouco mais essa Sim, reflexão. esse é um assunto que é delicado, é polêmico e tem muitas coisas, muitas opiniões diferentes, né? Então é interessante que a gente traga o que a gente sabe e as pessoas vão aprendendo um pouco e tomando as devidas medidas para si mesma e para a própria vida, né? O que eu vejo em atendimento, pessoas que têm essa relação com a pornografia, né? Elas em algum momento entram em sofrimento e às vezes demoram para se dar conta que elas estão em sofrimento porque elas perseguem um prazer que é de reproduzir a performance daquilo que elas assistem. Então a busca do prazer se torna essa, reproduzir aquela performance, aquilo que tu vê e o cérebro vê uma coisa e ele acredita, né? Então ele acredita que aquilo é verdade e ele fica. E é claro que existe algum prazer em assistir aquilo. Algumas pessoas dizem, não, eu não sinto prazer nenhum naquilo, não faz sentido para mim. E tem outras pessoas, muitas outras pessoas que trazem um prazer. Mas à medida que tu passa a assistir demais, é uma recompensa, porque o cérebro ele trabalha com recompensa, né? Ele precisa de recompensa, ele precisa de um resultado que traga alguma satisfação. Só que isso se torna tão rápido, tão instantâneo, e tu fica buscando mais e mais e mais e mais, e vira uma rodinha com hamsterzinho, com ratinho ali, que tu não sai daquilo. Vira o teu mundinho, vira aquela rodinha ali, girando sem parar, atrás de uma satisfação de prazer que se torna cada vez menor e agoniante. E só que o interessante é que as pessoas não falam tanto sobre isso, né? Não se fala tanto sobre isso, mas aí vem para o atendimento com a gente e as pessoas vão se dando conta, a gente vai introduzindo isso e as pessoas vão se dando conta e fazendo sentido que, nossa, realmente, me sinto assim. E isso pode gerar muitas outras consequências, como tu falou, Natália. Então, que as pessoas prestem atenção, né? Que, de novo, eu falei antes sobre escolhas inteligentes. Essa é a escolha mais inteligente para o teu prazer? Né? Como que tu tá usando essa erotização dos corpos para o teu prazer? E como que tá esse prazer? Ele é realmente satisfatório? Né? Ou ele é mais uma forma de te sequestrar, de sequestrar a tua consciência, sequestrar o teu prazer, sequestrar o teu estado integral de ser para viver um prazer de verdade. O quanto essa pornografia, ela te tira do teu corpo, te joga lá para uma tela que é fora de ti e uma tela que não tem nada, né? Que traz uma sensação, um resultado para o cérebro muito pobre, como tu falou, né, Natália? Aquela coisa da pobreza das coisas e a gente aceita como, é assim, é isso que é. É muito comum mulheres chegarem no consultório e, mas é só isso. Então, tipo, eu nem me dou o trabalho porque é tanto trabalho para tão pouca coisa, né, Natália? A gente ouve muito isso. Muito. É muito trabalho, daí eu tenho preguiça. Daí, mas ao mesmo tempo que tem preguiça, não está satisfeita, não está feliz o suficiente, quer mais, mas é o que sabe, que é aquela satisfação instantânea que a pornografia traz, e daí a reprodução dessa pornografia em casa também acontece dessa forma. E daí as que querem correr um pouquinho mais na frente acabam caindo também na coisa de comprar coisas, né? Comprar objetos, comprar brinquedos, comprar coisas que acham que também que é isso que vai salvar a vida sexual, a vida prazerosa dessa pessoa. E também não é esse caminho. Será que é esse caminho para ti? Será que é comprando aquilo lá que todo mundo praticamente está dizendo que é a salvação das mulheres, que é... Será que é isso mesmo? Será que eu não estou mais uma vez entregando, terceirizando o meu prazer
entregando o meu corpo para fora, para outra coisa, ou para outra pessoa, ou para um objeto, para a indústria, o que eu estou fazendo quando eu faço essa escolha? Eu posso sim comprar esses objetos, esses brinquedos, mas como que eu vou usar também? Tem que usar de forma inteligente, de forma positiva. Como que isso vai ser melhor? Vai acrescentar na tua vida e não daqui a um ano tu perceber o quanto tu tá dependente daquilo, o quanto aquilo tirou teu prazer, roubou teu prazer e tu só tem prazer usando isso, né? E daí tu, como tu disse, né? Focado aonde esse prazer? Né? O meu prazer é só genital? É só focado em uma pequena área do meu corpo? Aonde? Que poder é esse que eu dou para o outro? Para o outro é para a indústria, muitas vezes, né? Seja indústria pornográfica, seja indústria de brinquedos eróticos, seja indústria do que for. O quanto eu realmente dou o meu poder para o outro, ao invés de fazer realmente um investimento, principalmente de energia, em trazer as coisas para mim, em voltar para mim, em realmente conhecer como eu funciono. Como, eu não sinto tanto prazer, mas como é que faz? Como é que desenvolve? Porque não é possível que as pessoas falem de prazer e eu não sinta isso, eu não sei o que é isso, porque o meu cérebro desconhece, né? Os caminhos cerebrais desconhecem isso, né? Porque eu me perdi ao longo da minha vida, fui me perdendo de diversas formas e eu me perdi nisso, né? Então, o nosso retiro, nosso encontro desse final de semana também vai ser isso, como se reencontrar, né? E como sair desse prazer que é instantâneo e que não é satisfatório. Se tu for olhar para a tua vida, não é satisfatório. E aprender como que são os caminhos ou os teus caminhos para uma maior satisfação, para que seja melhor, para que seja mais, né? E o mais, ele não é 10 minutos. O mais não é 20 minutos. Por mais que tu te dê um momento de prazer de meia hora, 40 minutos, mas é isso. Aquele foi um momento para aquilo, mas na minha vida, todas as outras 24 horas do meu dia, como eu vivo ela, né? Como eu posso trazer e ampliar esse prazer, que pode ser muito melhor na relação sexual com outra pessoa, como no teu alto prazer, mas também como que eu transfiro isso para minha vida, né? Para o meu cotidiano, para estar, sei lá, deitada numa rede e realmente, como a Natália falou, desfrutando. Desfrutar é uma palavra, eu amo essa palavra. Ainda estou aprendendo a desfrutar das coisas, porque eu, assim como todo mundo, eu tenho os padrões que me jogam para crenças antigas, que eu tenho que me dar conta e voltar e aprender a desfrutar quando eu estou descansando, quando eu estou num feriado, muitas vezes. Os feriados, às vezes, são desafiadores para mim, né? Feriado durante a semana. É desafiador para mim desfrutar do feriado, desfrutar do momento que não é de trabalho, né? Desfrutar do momento que. E o ser produtivo, né? Às vezes dar uma pausa no produtivo e deixar o desfrute acontecer, né? E, e aprender a desfrutar, aprender que o cérebro ele pode te dar esse momento assim, né? E só tu pode fazer, né, Natália? Cada um escolhendo o que vai fazer, as escolhas que vai começar a ter para que tu saia desse prazer instantâneo, rápido, superficial e aprenda a viver num prazer mais constante. Porque é isso que tu tá dizendo, né, do desfrute. Por que que para algumas pessoas é tão difícil, né? Claro, tem que liberar essas crenças, mas tem que começar a abrir um caminho de permissão. E se permitir para viver as coisas boas da vida, às vezes não é fácil. Às vezes a gente não se Não acha é. merecedor.
E prazer tem tudo a ver com se sentir merecedor. Eu mereço sentir prazer. Eu mereço desfrutar a vida. Eu mereço sentir o maior prazer que eu posso sentir no meu corpo, né? E esse E aí, merecimento, desculpa, eu achei que tu ia dar uma pausa, não mas pode. queria só entrar porque me remeteu também o atendimento de ontem que eu fiz, né? Esse merecimento, ele também é experiência, né, Natália? Porque a gente trazer assim, repetir, ah, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Será que tu vai realmente incorporar o merecimento? A experiência, vivenciar uma coisa, te traz o sentido de merecimento. E aí a gente começa realmente a incorporar esse merecimento. À medida que a gente tem ancoramento, a gente tem confiança, a gente tem uma estabilidade, a gente tem um ambiente, a gente tem pessoas ali que tragam essa confiança, o respeito, a responsabilidade. Ontem, uma das pessoas que eu atendi, ela veio muito com isso, com essa falta de conexão com o corpo, mas trazia junto o ambiente, o se sentir de verdade aberta para receber, para entender o prazer. Cheia das suas couraças, e ela já veio consciente disso, olha, medo, insegurança, vergonha, baixa autoestima, culpa. Ela já veio muito consciente disso. E quando terminou o atendimento, ela disse, nossa, eu fui muito melhor do que eu imaginei que seria. Eu achei que eu ia ser muito difícil, que ia ser muito desafiador para mim e foi muito mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tinha um ambiente seguro, ela sentiu segurança comigo, eu estabeleci questões que a gente precisaria cumprir no nosso atendimento, e assim como vai ser no nosso encontro, né, no nosso intensivo, a gente vai fazer isso, a gente vai estabelecer para que esse vínculo, essa segurança aconteça, essa entrega de cada pessoa que estiver lá, para que ela possa realmente se entregar e se abrir para sentir, para criar esses novos caminhos de prazer, a gente vai estabelecer algumas coisinhas que são muito importantes. Os acordos E aí a de gente segurança. começa os acordos de segurança, que é interessante porque tanto em atendimento como no nosso encontro, na nossa imersão, a gente vai estabelecer, as pessoas começam a entender que esses acordos eu posso levar para minha vida, eu posso levar para as minhas relações, né? Porque quando eu me cerco disso, eu consigo com mais facilidade abrir mão dessas couraças que eu fui formando no meu corpo ao longo da minha vida. Porque a couraça é uma segurança também, né? Aí eu troco essa segurança que está me impedindo de crescer pela segurança que me traz crescimento. Olha isso. Qual segurança que a gente vai praticar? Tira a segurança que me impede de crescer, me impede o meu processo evolutivo e de autoconhecimento, e agora eu abraço essa segurança que me apoia a dar mais um passo todo dia, né? E é isso que fortalece e que ajuda a gente a se abrir, a entender o que é ser merecedor, a criar coisas na vida para se sentir merecedor, de sentir prazer, de ter um pouco de pausa, de respiro, de olhar para as coisas de forma diferente, de se conectar com as pessoas de forma diferente, né? De experimentar a vida de forma diferente, né? Nós precisamos dessas seguranças, né? E fazer essa troca. E aí a nossa próxima pergunta, Paula, é possível sentir esse prazer sexual sozinho, né? Sem trocar
um parceiro. E aí, sobre esse tópico, né, eu acho que seria bem importante a gente refletir. Muitas mulheres que vêm buscar atendimento, né, para trabalhar sua sexualidade, elas vêm, grande parte delas, não todas, mas muitas vezes por uma recomendação do marido. Então, é o marido que está insatisfeito com a vida sexual, porque gostaria normalmente, né, quer mais intensidade, mais frequência, e ela não tem tanta vontade, tanta disposição, e aí por conta de manter o casamento, né, a qualidade do casamento, ela, a mulher, que tá, né, falhando, buscar o atendimento. E aí, quando a gente começa a conversar com essa mulher, né, então a gente começa a desenvolver o assunto. E aí eu começo a trazer a autorresponsabilidade dela, né? Você tá aqui pelo seu marido, você tá aqui por você. Por quê? Porque buscar desenvolver a sexualidade primeiro tem que começar pela gente, estando em uma relação ou não estando em uma relação. A sexualidade ela é nossa, o corpo é nosso. E o prazer, olha só, isso que eu vou dizer é bem importante. A gente falou sobre merecimento, sobre permissão, agora eu vou falar sobre um outro ponto muito importante do prazer, que é a gente trazer a intenção. A gente precisa, o prazer ele tem que ser uma intenção, ele tem que ser a sexualidade, ela tem que ser uma intenção e ela tem que ser uma prioridade, logo o prazer também. Se a gente não traz a intenção, se não exige a intenção, a gente não vai ter interesse. E se não tiver interesse, a gente não vai mover ação para olhar para aquilo e para ver que camadas eu preciso me liberar para poder sentir prazer. Então, a resposta é sim, mesmo que você esteja numa relação ou não esteja em uma relação, o processo, os primeiros passos começam com você. Com você. Você querer trazer a verdadeira intenção de querer olhar para você, olhar para o seu corpo e priorizar a tua sexualidade. Depois disso, com tudo que você descobrir a partir disso, se você quiser compartilhar e isso na tua relação com teu parceiro, isso vai ser secundário. Natália, também tenho exemplos disso, né, em atendimento, assim, individual. Ou a mulher, ela vem, tem um relacionamento, às vezes relacionamento de anos, ela vem para atendimento por ela, gostaria que o companheiro viesse, mas o companheiro, no caso, né, um companheiro não está aberto para discutir sobre isso, discutir sobre o prazer do casal, sobre o relacionamento. Para ele tá tudo certo, ou ele realmente não consegue lidar ainda com essas coisas, né? Então a mulher vem para o atendimento para olhar para ela, querendo, sempre trazendo o assunto casal e focar nela como resultado. Eu tenho consultório, então é possível, né? Ver na prática a mulher, mesmo estando num relacionamento, desenvolvendo o prazer dela. É possível sim desenvolver, porque acontece, a gente vê isso acontecendo com as mulheres. Leva tempo, e de alguma forma isso vai chegar no relacionamento, vai respingar no relacionamento, é uma escolha da outra pessoa entrar nesse processo ou não, mas tu fazer a tua parte, como a Natália disse, por ti, é a primeira coisa. É o que precisa existir. Confiar que tu pode sim, mesmo tu levando uma vida a dois, tu pode sim caminhar também na tua individualidade do prazer. É possível. Assim como outras mulheres que vêm porque o parceiro reclamou, achou que, tipo, bah, não tá legal. Acho que tu precisa de ajuda, às vezes eles jogam, é sempre jogado no da mulher. Tu precisa de ajuda. Daí a mulher vem e descobre que sim, ela precisa de ajuda, mas ela não tem um problema necessariamente. Não é ela o problema.
né? Eu acho que um relacionamento é feito de duas pessoas, então todo mundo tem a sua parte ali. Mas claro que ela vai desenvolver, mesmo ela não tendo, ela vai descobrindo o que que ela pode mais, né? Porque às vezes a pessoa fica em relacionamentos tanto tempo que cai naquela normose de relacionamentos, naquele padrão que todo mundo acha que tem que viver daquele jeito, que tem que ser daquele jeito, e ela para de se descobrir. Aí ela vem para os atendimentos com a gente e começa a se redescobrir, descobrir essa nova mulher, com esse novo corpo, com anos depois de relacionamento, e muitas vezes depois de ter filhos, ela descobrir que ela não tem problema, que ela só estava meio que tudo adormecido ali, tudo em stand-by, só esperando o momento dela se olhar. Aí ela se dá conta, e é tão maravilhoso, a mulher se dá conta, e é um alívio, quando termina cada atendimento, ela é um alívio, ela se dá conta, tipo, ai, tá tudo certo comigo. Eu não sou um problema, eu não tenho um problema, eu só preciso reencontrar esses caminhos de novo. Ou fazer novos caminhos, porque os caminhos antigos, eles já estão viciados, né? Já estão tão entediantes muitas vezes. Então, é possível criar esses novos caminhos de prazer individualmente, sim. E, claro, que o que der para levar para a vida a dois, para o relacionamento, é sempre benéfico, né? Mas ser uma mulher vibrante, uma mulher que curte a própria vida, que curte a própria individualidade, também é tão poderoso, é tão maravilhoso. E tu pode ser isso, essa mulher, estando num relacionamento, né? Ter esse teu, olhar para essa tua individualidade. Né? E o prazer, como a Natália falou, o prazer começa sempre na gente. A gente compartilha com o outro, né? Então precisa sim começar a olhar para si mesmo, mesmo quando não é possível fazer ou a terapia de casal, né? Ou trazer esse contexto para o relacionamento. Bom, então estamos chegando aqui no final da nossa live de hoje. Eu já estou vendo aqui, procurando o tema da nossa próxima live, achei. O tema da nossa próxima live vai ser como então explorar a minha sexualidade. Então a gente vai falar aqui na semana que vem mais sobre tabu, sobre preconceito, sobre esses entraves que as mulheres têm. Vamos falar sobre o medo de se abrir, sobre a questão da cultura, da vergonha, da ansiedade, né, dos resultados rápidos, às vezes, que a gente anseia, a gente quer e a gente não tem paciência, e muito mais. Então, venham com a gente, que vai ser um prazer ter vocês aqui compartilhando. E para fechar a nossa live, a gente vai falar de novo do presente que a gente está oferecendo, né, Paula, que é um desconto de 50% do valor de facilitação. A gente vai sortear uma vaga. Então, se você está nos acompanhando, está com interesse de ir no nosso retiro, vai aqui no link da bio, preencha o formulário, deixa teus dados lá, que aí você vai participar desse sorteio. E você pode ser a sortuda que vai ganhar esse 50% de desconto. Então, muito grata a todo mundo. E continuem conosco aí nas nossas publicações, nos nossos temas que vão introduzindo nossa imersão em sexualidade para mulheres. Então, foi um prazer. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, minha querida parceira Paula. Sempre Obrigada, muito meu bem. trocar, compartilhar e discutir esses temas que a gente adora juntas. Então, um ótimo dia para todo mundo. Super Até! Até. Beijo. Tchau.